Bom, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje, ela vai falar sobre propriedades das soluções, tá? Iniciando já o capítulo 3 do livro 1 de vocês. Beleza? Então, material na mão e vamos nessa. Para começar, gente, dentre as propriedades das soluções, existem algumas que nós vamos explorar e hoje vamos falar somente de uma delas, tá? Algumas das propriedades, elas estão relacionadas à temperatura de congelamento, ou seja, a mesma temperatura de fusão de uma substância, e a pressão de vapor. Tá? As diferenças entre as substâncias isoladas e as soluções, que são misturas de substâncias soluto e solvente. Tá? Nesse caso, as soluções têm propriedades diferentes do que as substâncias isoladas que as compõem, né, em termos de temperatura de congelamento e pressão de vapor. Hoje, vamos explorar unicamente a pressão de vapor. Tá? Essas propriedades são denominadas propriedades coligativas. Beleza, gente? Então, começando a falar sobre a pressão de vapor, olha lá, um experimento simples que pode levar a uma melhor compreensão da pressão de vapor é esse que está demonstrado aqui na figura. Tá? O que é pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor de um líquido. Tá? Ou seja, quando o líquido ele evapora, ele passa para o estado gasoso, esse vapor, essas partículas gasosas, exercem uma pressão. Tá certo? Então vamos lá. Que acontece? Se você tem dentro de um recipiente um determinado líquido, pode ser água, por exemplo, esse recipiente está conectado com um tubo de vidro para poder ver através dele, né? Esse tubo ele é vedado na extremidade e dentro desse trecho contém mercúrio. Mercúrio é um outro líquido, tá? Que vai nos mostrar justamente a pressão do vapor desse líquido aqui. Então, o que acontece? Uma vez que esse líquido dentro do recipiente passa por um aquecimento, ele vai gerar vapor, tá certo? Conforme o líquido vai aquecendo, ele vai produzindo mais e mais vapor, ou seja, partículas da mesma substância, só que já no estado gasoso. Essas partículas, esse vapor, ele vai migrar pelo tubo empurrando a superfície do mercúrio. Consequentemente, o mercúrio deve subir no lado direito do tubo, certo? Por quê? Porque o vapor empurrou o mercúrio no lado esquerdo. Portanto, o mercúrio ele tende a subir no lado direito, certo? Esse é um experimento bastante comum em laboratórios, tá? Agora, vamos ver um vídeo que vai nos mostrar exatamente uma outra aplicação da pressão de vapor. Legal, gente? Então, vamos lá. Percebe, gente, que quando o líquido é aquecido, ele forma vapor. Esse vapor ele vai migrar para dentro desse recipiente através do tubo e ele sai desse mesmo recipiente através de outros canais, né? Um indo para cima, conectado a um copo de vidro, e o outro indo para baixo, dentro de um outro copo que contém água, tá certo? Bom, os dois canais, um dos canais está interrompido, que é o de baixo. Tirando o enforcador de baixo e interrompendo o tubo de cima, o que acontece? O vapor não vai mais para o recipiente de cima, mas vai para o de baixo. Tá? Então, o vapor que é gerado, ele migra através do tubo e empurra a água. Quando apaga a chama, o vapor esfria e ele acaba, digamos, puxando a água para esse recipiente. Olha só que legal. Tá? Como aqui dentro tinha vapor,
Uma vez que ele esfria, a pressão dele diminui. O resultado é que a pressão atmosférica empurra a água para dentro do recipiente. Certo, gente? Voltando a aquecer o primeiro tubo, o que acontece? Forma mais vapor, esse vapor vai empurrar novamente essa água, tá? E no caso de interrompermos o duto de baixo, a água vai ser empurrada para o recipiente de cima. Olha só que legal. Tá? Onde esse sistema ele é largamente utilizado? Na coleta de água de poços. Tá? Justamente esse experimento ele representa um sistema simplificado dessa retirada de água de poços. Tá certo, gente? Quando o vapor esfria, né, ele ocupa um menor espaço e, no caso, ele acaba retirando a água do poço. Certo, gente? Então, essa é a ideia. Vamos lá. Então, retomando pressão de vapor, para ficar mais claro, fica da seguinte forma. Entenda que pressão de vapor, então, é a pressão exercida por um vapor de algum líquido que evaporou, tá certo? Entenda que, como substâncias diferentes têm temperaturas de ebulição diferentes, ou seja, a uma dada temperatura, algumas substâncias evaporam mais rápido que outras, perceba que o éter dietílico, por exemplo, a mesma temperatura que a água, ele evapora mais rápido. O que significa? Se ele evapora mais rápido, ele tem maior pressão de vapor, o que significa que ele forma mais vapor em menos tempo em relação à água. Tá certo? Ou seja, ele tem maior facilidade em evaporar. Em outras palavras, dizemos que ele é mais volátil. Tá? Nesse sentido, toda substância que é mais volátil, ela tem necessariamente maior pressão de vapor naquela temperatura em que ela está. Tá? Ou seja, ela evapora mais rápido e, portanto, forma mais vapor. Forma vapor mais rapidamente. Legal? Bom, aqui é interessante, então, a gente associar a seguinte ideia. Pressão de vapor, portanto, está relacionado à temperatura, certo? E o que nós vamos perceber é que a pressão de vapor ela é o fator determinante para um líquido entrar em ebulição. Vamos ver aqui. Por exemplo, água. Nós vamos avaliar aqui a pressão de vapor da água em 3 temperaturas diferentes, tá? Na temperatura de 20 graus Celsius, a água ela já tem uma determinada pressão de vapor. Por quê? Porque mesmo a 20 graus Celsius, alguma coisa da fase líquida da água, ela consegue passar para a fase gasosa, mas é pouquinho. Tá? A uma temperatura mais alta, conseguimos enviar mais moléculas da fase líquida para a fase gasosa, tá certo? Como a temperatura é mais alta, a água evapora um pouco mais fácil. E a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, o que vai acontecer? Você vai ter, digamos, uma força maior, né? É como se o líquido estivesse empurrando mais os vapores em direção à atmosfera. Tá? O que acontece é que, então, a uma temperatura mais alta, você tem uma maior pressão de vapor, maior geração de vapor. Imagina, se você tem mais moléculas de gás sendo produzidas pelo líquido, essas moléculas de gás vão empurrar, né, de certa forma, a atmosfera. Esse empurrar é a pressão de vapor. É uma força que o vapor exerce. Certo, gente? Então, imaginem que a água vai evaporar quando? Quando a pressão de vapor do líquido atingir uma pressão igual à pressão atmosférica. Vamos imaginar a pressão atmosférica ao nível do mar, a pressão normal de 1 atm. Então a água, por exemplo, ela só vai evaporar quando a pressão de vapor dela atingir 1 atm também. Quando as pressões se igualam, ou seja, quando a pressão de vapor se torna igual à pressão atmosférica, então o líquido vai entrar em ebulição. Isso serve para qualquer líquido, não apenas para a água. Tá certo? O que acontece? Como nós vimos, uma substância que evapora mais fácil, uma substância mais volátil, por ter maior pressão de vapor em qualquer temperatura, ela naturalmente vai atingir a pressão de vapor igual à pressão atmosférica
a uma temperatura mais baixa do que a água, né? Então, entenda que pressão de vapor, quando se iguala à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Beleza? Tranquilo, né? Então tá. Só para lembrar, algumas unidades de pressão são, além do ATM, né, além de atmosferas, tem milímetros de mercúrio e quilopascal, sendo que uma atmosfera ela corresponde a 760 milímetros de mercúrio e 101 aproximadamente quilopascal. Beleza, gente? Então, qual é a ideia? O do que nós falamos, né? Percebe que essas curvas elas são características dessas substâncias aqui mostradas, são algumas dessas substâncias, tá? Por exemplo, éter, acetona, álcool e água. Olha só que interessante. Todos eles precisam atingir 1 atm de pressão, que é a pressão ambiente, a pressão normal, para poder ferver, né? Para poder entrar em ebulição, certo? Então, olha só, a temperatura em que o éter entra em ebulição é pouco mais de 30 graus Celsius, certo? Ou seja, se a temperatura subir acima de 30 graus Celsius, o éter já está ebulindo, evaporando, tá certo? A água, para ela atingir 1 atm de pressão de vapor, ela precisa de uma temperatura de 100 graus Celsius. Olha lá, tá vendo? E o álcool, aproximadamente 80 graus Celsius, ele já está evaporando. A acetona, pouco mais de 50 graus Celsius, a acetona evapora. E o éter, um pouco mais de 30 graus, já evapora. Tá certo, gente? Outra coisa a notar. Percebe que, então, a água, né, a 20 graus Celsius, ela tem uma certa pressão de vapor, que é bem baixa. Tá? E é bem mais baixa, por exemplo, do que a pressão de vapor do éter. Tá? Na mesma temperatura de 20 graus Celsius, olha a pressão de vapor do éter e olha a pressão de vapor da água. Bem diferente. A uma mesma temperatura. Tá certo, gente? Então, pressão de vapor ela vai variar para cada substância. Cada substância tem a sua pressão de vapor a dadas temperaturas. Tá bom? A uma mesma temperatura, não vamos encontrar a mesma pressão de vapor em substâncias diferentes. Beleza? Então, tá bom. Um fato interessante, um fato curioso, gente, é que um alpinista, quando ele foi subindo o Everest, né, naturalmente isso aconteceu ao longo de dias, ele foi percebendo que, quando ele queria ferver água para cozinhar alguma coisa, quanto mais ele subia no monte, mais facilmente a água evaporava. Né? Cada vez a uma temperatura mais baixa, a água começava a entrar em ebulição. Isso é interessante e é uma aplicação importante, inclusive. Vamos explorar o que pode ter acontecido. Né? Por que o alpinista conseguia evaporar água mais facilmente? Bom, acontece que conforme a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Ou seja, a resistência que a atmosfera faz para que um líquido evapore é menor. A atmosfera digamos, entre aspas, se impõe menos contra a evaporação de um líquido. O resultado, o líquido evapora a uma temperatura mais baixa, certo? Lembrando, se a pressão atmosférica é mais baixa aqui em cima, então a pressão de vapor que o líquido precisa atingir, que tem que ser igual à pressão atmosférica, também não precisa ser de 1 atm. Resultado, a uma temperatura mais baixa, o líquido evapora, tá certo? Observando esse gráfico que nós vamos entender isso. Olha só, percebe que a água, no caso, tá? Ela precisa atingir uma temperatura de 100 graus Celsius para atingir a pressão igual à pressão atmosférica, atingir pressão de vapor igual à pressão atmosférica, 1 atm. Tá? No entanto, se a pressão atmosférica é mais baixa, a temperatura que a água precisa atingir, a pressão de vapor que a água precisa atingir também é mais baixa e, portanto, a temperatura que a água precisa chegar para atingir essa pressão de vapor e evaporar também é mais baixa. Certo? É isso que acontece. Por isso o alpinista conseguia, ao subir o Monte Everest, ferver a água a temperaturas mais baixas. Como a pressão atmosférica ambiente era mais baixa, a pressão de vapor que a água precisava atingir também era mais baixa e, portanto, a temperatura que ele precisava
para ferver a água é mais baixa também. Só que isso tem um problema, né? Que já vamos explorar. Olha só, aqui, algumas cidades, alguns pontos, na verdade, do planeta, né? As suas respectivas altitudes, né? O Rio de Janeiro, ele supõe-se altitude zero, porque é o nível do mar. São Paulo é acima, tá? Olha só, por exemplo, lá a 8.800 metros aproximadamente no Monte Everest, a temperatura em que a água evapora, 70 graus Celsius, a água já entra em ebulição. Tá? Ou seja, para um alpinista que está nessa altitude, vai demorar mais para ele cozinhar os alimentos. O cozimento depende da temperatura, certo? E não se a água ferve ou não. Beleza, gente? Olha só, então no Rio de Janeiro a água ferve a 100 graus Celsius. E em São Paulo, um pouquinho menos de 100, tá? É um pouquinho menos de 100. São Paulo é um pouco mais alto, pressão atmosférica é um pouquinho mais baixa aqui no Rio de Janeiro, e portanto a água ferve a um pouco abaixo de 100 graus Celsius. Legal? Bom, ainda sobre a pressão de vapor, uma outra aplicação importante. A panela de pressão, que é o processo inverso do que nós estamos vendo aqui. Tá? Nós vimos que se a pressão de vapor, a pressão ambiente diminui, a temperatura para a fervura também diminui. Mas o processo da panela de pressão é o inverso. Tá? Na panela de pressão, o que aumenta lá dentro? A pressão ambiente. Se a pressão da panela de pressão aumenta, a temperatura em que a água vai ferver também vai aumentar. Ou seja, nós conseguimos manipular a temperatura de ebulição da água dentro da panela de pressão. Como a pressão lá dentro é maior, a água vai ferver a uma temperatura maior também. Resultado, os alimentos são cozidos mais rápido. Pois é, com um aumento de pressão aqui dentro, a água vai evaporar com maior dificuldade. Vai precisar de uma temperatura mais alta para evaporar, certo? O resultado é que os alimentos sendo cozidos numa água de temperatura mais alta do que 100, os alimentos são cozidos mais rapidamente, tá certo? Porque eles estão a uma temperatura mais alta. Beleza, gente? Isso porque a pressão aqui dentro é maior também. Pressão ambiente maior, a pressão de vapor que o líquido precisa atingir para evaporar também tem que ser maior. Beleza? Então, essa é uma das aplicações, a própria panela de pressão. Tá bom? Vamos praticar um pouquinho o que a gente acabou de ver. Na página 135, questão 1 do exercício resolvido do livro didático, diz o seguinte: uma toalha de banho seca mais rapidamente em dias secos do que em dias chuvosos. Isso porque em dias chuvosos a umidade relativa do ar é muito alta, o que significa dizer que a quantidade de vapor de água no ar é tão grande que atrapalha a saída do vapor de água da toalha. Ou seja, a atmosfera está tão saturada com vapor de água que dificulta a recepção de novas quantidades de vapor. É por isso que a água contida na toalha tem maior dificuldade de evaporar em dias chuvosos. Já em dias secos, a umidade do ar é menor e, por causa do calor, a pressão de vapor contida na toalha é maior, aumentando o processo de evaporação da água. Tá? Pelo que você já aprendeu sobre a influência da umidade atmosférica na evaporação dos líquidos, diga qual o ambiente mais apropriado para deixar a toalha molhada secando. Né? Seria no armário? Naturalmente que não, né? O armário, a toalha vai evaporar até um certo ponto, o vapor vai ficar contido naquele espaço do armário e vai dificultar a saída de mais vapor da toalha, ou seja, vai demorar para a toalha secar dentro do armário. Banheiro com chuveiro piorou, porque o chuveiro gera vapor, tá? Então, naquele ambiente do banheiro vai ter muito vapor, dificilmente a toalha vai conseguir formar mais vapor naquele ambiente, tá? Então, não seca. Dentro do quarto, até um certo limite, porque se o quarto é fechado, também vai formar uma certa quantidade de vapor d'água. Quanto mais vapor forma, mais difícil formar mais vapor, mais difícil sair água da toalha na forma de vapor. Varal ao ar livre, perfeito. É o maior espaço que se tem ao ar livre, porque o vapor ele dispersa no ar, então você vai ter pouca competição de vapor. O resultado é que, ao ar livre, a toalha evapora mais rapidamente, tá? Beleza, gente? Então, continuem praticando, resolvam os exercícios da apostila e
refaçam os exercícios que nós já vimos. No caso, esse exercício aqui, procure pensar um pouquinho melhor sobre ele. Assista o vídeo se estiver com dúvidas, mas não deixe de praticar, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e que a força esteja com vocês. Um abraço, galera. Valeu!